Bom, todo mundo falando aí sobre as eleições e pelo que eu estou observando, a maioria das pessoas vai votar no Bolsonaro. Em todo lugar que eu vou, que eu ouço alguém comentar sobre o voto, estão defendendo o Bolsonaro. Até o Tico Santa Cruz fez um tweet dizendo que conhece centenas de pessoas que vão votar no Bolsonaro. Então, baseado nessas observações, eu acredito que se não houver fraude, o Bolsonaro vai ganhar, porque eu só vejo pessoas dizendo que vão votar no Bolsonaro. Se o Bolsonaro não ganhar, é uma indicação de que talvez haja alguma fraude. Porque se o Estado me dá uma porra de uma maquininha na minha mão e fala que essa maquininha vai escolher quem vai mandar em mim, a última coisa que eu vou fazer é confiar nessa maquininha. A minha tendência é maior para não confiar na maquininha do que para confiar. Já vi vídeos aí circulando na internet de gente fraudando pesquisa e eu não duvido nada. Um sistema centralizado, eu sempre vou focar nisso no canal. Ordem é descentralizada. Um sistema descentralizado, onde todas as partes seguem uma regra natural e universal, como por exemplo, a sociedade é feita de indivíduos, e esses indivíduos podem seguir a regra universal de propriedade privada, onde cada indivíduo tem sua propriedade, a regra se aplica igualmente a todos. Isso é um sistema descentralizado. O sistema onde o Estado manda em você, onde o Estado é uma parte do sistema que manda em você, enquanto que você é uma parte do sistema e não manda nos outros, ou seja, não se aplica uma regra igualmente a todos, mas sim uma regra diferente, onde uma autoridade pode mandar nos outros, mas você não pode mandar em ninguém. O Estado pode cobrar imposto, mas se eu for na casa de alguém cobrar imposto, isso é crime. Isso vou ser considerado um maluco, um criminoso. Mas se o Estado fizer, ok. Ou seja, se resume a, se o Estado fizer, tudo bem. O Estado pode fazer certas coisas que os outros indivíduos não podem. Ou seja, uma regra centralizada que se aplica diferentemente para diferentes partes do sistema. Centralização, autoridade. E sistemas centralizados sempre vão dar errado. A centralização é como um parasitismo. Um parasita que se aproveita da ordem gerada por um sistema descentralizado. E se você quiser entender melhor sobre regras universais, sobre descentralização, sobre a razão, sobre regras que são deduzidas da lógica, da razão, assista a minha playlist Ordem Descentralizada, a minha playlist Filosofia. Então, a ordem que existe vem da descentralização, da competição entre as partes, seguindo uma regra universal. E assim há uma seleção natural das formas que se reproduzem melhor. E assim vai se formando a ordem. É assim que acontece na biologia, na evolução, na seleção natural, na história inteira do universo, no livre mercado. E sempre tem uma regra universal. A regra da física, a partir da qual acontece a evolução do universo. A regra da propriedade, através da qual a evolução do mercado, a evolução da produtividade. O mercado estimula a produtividade, onde as pessoas competem no livre mercado pela maior produtividade, que gera lucro. O lucro nada mais é do que um sinal da sua produtividade, do quanto você consegue gerar de valor no mercado. Agora, entra o Estado não precisa gerar lucro, não precisa gerar valor, não precisa competir com ninguém, porque ele bota um fuzil na sua cara, aí te dá uma maquininha e fala, confie nessa maquininha. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, confia na maquininha, nem se questiona, tá? A maquininha ali, paute a sua vida nessa maquininha, no botãozinho. O botãozinho vai resolver, vai decidir o destino da sua vida, quem vai mandar em você. E esse é o seu direito, o direito de apertar o botãozinho. Então, orgulhe-se de ter o direito de apertar um botãozinho a cada 4 anos para ter 0,000001 de participação para decidir quem vai mandar em você e que já estava pré-decidido as opções. Então, eu não confio na maquininha, eu não confio no resultado. Pelo que eu estou observando,
O único candidato que tem carisma, que as pessoas querem votar, é o Bolsonaro. Só estou observando isso, eu não vou votar em ninguém. Eu não vou votar no Bolsonaro. Eu acho uma perda de tempo. Eu acho que a mentalidade de você achar que voto significa alguma coisa, já é uma mentalidade errada. Não é como se votar fosse imoral, ou votar fosse moral, ou o candidato fosse moral. Não, eu estou falando, o que eu defendo, a minha forma de purismo, que é a rejeição da política, é de que o voto não tem efeito, não tem importância. Se você votar no candidato, qualquer candidato, para mim é a mesma coisa. Inclusive, você dar importância a votar nulo. Também é o mesmo problema. Você está dando importância ao voto, como se o ato de votar nulo significasse alguma coisa. Ou até mesmo não votar, até mesmo faltar nas eleições, como se o ato de faltar nas eleições significasse alguma coisa. Não significa nada. Não muda nada. Não dê importância ao voto. É isso que o Estado quer que você faça. Que você dê importância ao voto. Olha, eu tenho nas minhas mãos a possibilidade de apertar o botão, ou de não apertar, ou de faltar. Tanto faz. Então, o que eu defendo aqui é não dê importância. Não confie no Estado. Pega todo esse discurso fantasioso do Estado, jogue no lixo. Seja um indivíduo, faça coisas que têm significado para você como indivíduo, ou para o mercado, para a ordem descentralizada, e não coisas fantasiosas da autoridade estatal. Toda autoridade acaba sendo fantasiosa de alguma forma. Na realidade, a ordem é descentralizada. Então faça coisas que têm importância para você como indivíduo, que produzam algo para você ou para o mercado. Não confie nas urnas. Não confie na maquininha, não confie no sistema, não confie no Estado, não confie no discurso do Estado, porque tudo isso é um sistema centralizado. O discurso do Estado é centralizado. O voto deve ser tratado como uma palhaçada, mas não é o candidato que é uma palhaçada, não é votar que é uma palhaçada, é todo o discurso. Não é uma parte do discurso, é todo o discurso. As pessoas estão discutindo o que é melhor, o candidato X ou o candidato Y mandar em mim, tá, aí você pode pensar, o que é melhor, votar ou não votar, continua sendo uma falsa dicotomia, porque é o discurso inteiro que está errado, é todo o sistema de votar que está errado, não é votar que está errado ou não votar, o candidato X, o candidato Y, é o sistema inteiro de votar que está errado. Então trate como uma palhaçada, igual você vai numa festinha de criança. Aí tem lá um teatrinho com bonequinho. Você dá importância pro teatrinho de bonequinho? Não, não dá. Então, política é isso. É um teatrinho de bonequinho. Todo o sistema da democracia é um sistema de autoridade. E uma autoridade não pode trazer ordem. O que traz ordem é a descentralização. Porque, afinal, se as pessoas quisessem pagar por alguma coisa, elas pagariam voluntariamente. Se outra pessoa quisesse oferecer também esse serviço, eu posso pagar voluntariamente, eu posso escolher, eu mesmo posso também oferecer algum serviço. Isso é a livre concorrência. Quando a pessoa ganha alguma coisa pagando, ela paga voluntariamente. Você vai no mercado, compra alguma coisa. Você quer um serviço, você paga por ele. Não importa o que você faça no Estado, mesmo que você vá lá para defender a propriedade privada. Eu vou entrar no Estado para defender o mercado. Eu vou entrar no Estado para ser contra o Estado. Tá, mas você está funcionando dentro do sistema do Estado, dentro do sistema centralizado. Você está pedindo para eu confiar na sua magnífica boa vontade, na sua magnífica bondade de fazer de uma forma centralizada alguma coisa por mim. E eu não vou confiar. Eu não confio no Estado. Eu não confio em nada do discurso do Estado. Quando eu compro uma coisa no mercado, quando eu pago por um serviço no mercado, eu não confio na bondade da pessoa para me oferecer um serviço. Eu confio na descentralização, em pessoas competindo no mercado. Eu acho que a pessoa vai me oferecer um bom serviço porque está competindo com várias outras. E se ela não oferecer um bom serviço, ela vai ser descartada do mercado, vai começar a perder cliente, ou vai violar a propriedade, e aí ela vai ser punida por isso. Agora, quando um político chega lá, eu tô aqui de laranjinha, vim defender sua propriedade.
aí é diferente. Ele não está funcionando no mercado, ele só está pedindo para eu confiar na bondade. Olha, eu sou bonzinho, confie em mim. Então entende como isso é diferente do livre mercado? Saber que um sistema descentralizado tem uma tendência de produzir uma certa ordem, ou confiar no bonzinho, na autoridade bonzinha. Percebe como é diferente? Então é isso que eu penso. Como o establishment, a mídia, odeiam o Bolsonaro, se ele perder, eu vou achar que aconteceu uma fraude. Se ele ganhar, eu vou achar que não aconteceu uma fraude. Acho melhor ele ganhar do que um candidato de esquerda? Claro que acho, porque a esquerda, sabemos que ela é venezuelização, congelamento da economia, hiperinflação, controle total de preços e miséria. A esquerda é como um líder de seita se tornar o ditador do país. Dessas que as pessoas se suicidam no final, é tipo uma coisa totalmente maluca. Só que certamente acho muito mais importante cuidar da minha vida, acho muito mais importante todo mundo cuidar da sua própria vida do que todo mundo ficar se preocupando com voto, porque é como se a sua vida dependesse do voto. Não depende. É muito mais importante cada um ter uma mentalidade de desobediência ao Estado. Eu vejo muito libertário, suposto libertário, falando da Constituição, falando contra a corrupção, que é simplesmente um desvio dentro do próprio Estado. Esse é um discurso de apoio ao Estado. Quando você fala, violou a Constituição, então a Constituição tem valor? É corrupção, então o Estado íntegro tem valor para você ser contra a corrupção? Isso não é uma mentalidade libertária, ou seja, descentralizadora. Libertarianismo é descentralização da lei e da ética. Mentalidade descentralizadora é de que o Estado não tem autoridade nenhuma. A Constituição não tem autoridade, a integridade do Estado não tem autoridade, o Tribunal do Estado não tem autoridade. Não tem autoridade. Descentralização é rejeição da autoridade. Descentralismo, defesa do sistema descentralizado, da lei natural. A lei natural não depende de autoridade. Então, se você está do lado da lei natural, você é contra a autoridade. Você é um rebelde contra a autoridade. Então, entendam melhor a ordem descentralizada, entendam a maior ferramenta que nós temos hoje da descentralização, que são as criptomoedas. Eu já tenho vários vídeos sobre criptomoedas, sobre teoria monetária. Isso sim é que nós temos que defender, porque o dinheiro é a base da estrutura da economia, e se o dinheiro for descentralizado, isso vai levar toda a economia para a descentralização. Então, essa é a nossa maior arma de verdade, criptomoedas. E as ideias, entender o descentralismo, a descentralização. Então assista a minha playlist Ordem Descentralizada e a filosofia por trás. Não se pode subestimar a filosofia. Para realmente basear as ideias na razão, é preciso entender os fundamentos, entender a razão até os fundamentos, até o chão mais fundamental, que é a filosofia. O chão mais fundamental de qualquer ideia é a filosofia. E por isso que eu falo tanto de filosofia aqui no canal e vou continuar falando cada vez mais. Então recomendo fortemente minhas playlists de filosofia e de ordem descentralizada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.